Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma outra forma de avaliar ativos imobiliários ou empresas desse segmento, que é uma avaliação por múltiplos, né? E a gente vai destacar aqui alguns dos principais múltiplos relacionados ao mercado imobiliário, como eles se comparam com o mercado de ações, mais geral, alguns benefícios e as limitações que a gente tem nessa metodologia de análise. O primeiro deles aqui é o Enterprise Value, dividido pelo EBITDA, né? O que é o EV/EBITDA? Ele é um índice que mede a relação do valor da empresa, lembrando que o Enterprise Value é o valor de mercado da empresa, medido pela quantidade de ações vezes o preço de cada ação e também as suas dívidas, né? E a gente vai relacionar esse indicador com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é o EBITDA. O dívida líquida pelo EBITDA é um indicador que mede a alavancagem da empresa. Quanto maior esse indicador, quanto maior a dívida líquida pelo EBITDA, maior é o risco que eu tenho na montagem de posição. Essa empresa eventualmente pode ter algum problema de descasamento de fluxo, endividamento excessivo que pode prejudicar os resultados. Não tem uma fórmula mágica, né? Mas quando a gente olha as empresas do mercado imobiliário aqui no Brasil, principalmente as empresas relacionadas ao mercado de shoppings e exploração de propriedades comerciais, o nível de alavancagem delas é relativamente baixo frente a até pares globais. A gente vai ter um estudo de caso para detalhar e aprofundar mais nessa análise de indicadores. O preço pelo FFO, né, que seria o mais perto do preço-lucro, né, quando a gente olha uma ação, equivale basicamente a quanto que eu estou tendo de retorno para cada unidade de preço que eu estou pagando pelaquela ação. Uma outra forma de olhar o price to FFO seria quanto tempo, quantos anos eu levaria, considerando o resultado operacional daquela empresa, para recuperar o meu investimento. Então, esse indicador aqui, quanto mais alto, né, quanto maior é o preço, né, que é o numerador aqui da nossa equação, mais cara é essa empresa. E quanto mais baixo, né, o price to FFO, mais barata aquela empresa. Aqui é importante dizer que o indicador em si pode não me dizer a realidade da empresa. Ela pode estar barata porque a gente tem uma série de conjunturas, seja do mercado que ela opera, alguma dificuldade operacional, mudanças na gestão. Então é importante relativizar sempre qualquer um desses múltiplos que a gente vai tratar e abordar aqui na nossa aula. Já o preço pelo Adjusted FFO tem um conceito similar ao que a gente acabou de ver aqui no preço pelo FFO, mas ele ajusta pelas despesas de capital que eu tenho para a manutenção daquele empreendimento, né? Lembrando que o FFO é o Funds from Operations, é todo aquele resultado operacional que eu tenho com aquela propriedade. O Adjusted FFO, ele considera gastos que eu vá ter para manter o valor daquela propriedade ao longo do tempo. Já o preço pelo valor patrimonial, que em inglês é o Price to Book Value, significa a relação entre o preço da ação que eu estou comprando pelo valor contábil dos ativos que estão dentro daquele portfólio. Lembrem-se que o valor contábil, no final das contas, sempre vai envolver algum tipo de avaliação imobiliária. E se eu comprar uma ação que esteja sendo negociada com esse indicador abaixo de 1, significa dizer que eu estou pagando mais barato, né, pelos ativos, pelaquele portfólio de ativos, do que eles efetivamente valem dentro de uma visão contábil. Esses indicadores aqui que eu vou passar nesse slide têm muito a ver com receitas provenientes de aluguel, de vendas e como é que a gente relaciona isso dentro de um portfólio. O primeiro deles é a gente avaliar vendas por metro quadrado, é uma métrica bastante utilizada em shoppings, né? E basicamente eu vou pegar todo o faturamento das lojas de um shopping e dividir pela área bruta locável. Se eu estiver olhando um portfólio de uma empresa de shoppings, eu vou ter de alguma forma o faturamento dessa empresa de shoppings dividida por toda a área bruta locável que é de propriedade daquela empresa. A receita por metro quadrado significa dizer não só faturamento, estou querendo chegar na linha final, quanto que efetivamente a receita que aquele operador de shopping consegue capturar
dentro de um empreendimento. Poderia ser também a receita por metro quadrado que eu capturo dentro de um escritório. Eu loco lá R$100 por metro quadrado, se eu locar a R$120 por metro quadrado, eu vou ter um ganho ali na minha receita potencial. O aluguel por metro quadrado é uma metodologia, é um múltiplo bastante utilizado para avaliar diversos segmentos, seja ele residencial, galpões, escritórios ou mesmo shoppings, e é um indicador que eu estou avaliando quanto que é a receita que eu tenho de aluguel dividido pela área que eu detenho naquele empreendimento. É um indicador interessante para avaliar se aquela empresa que eu estou avaliando está conseguindo capturar todo o potencial de receita por metro quadrado do seu portfólio. Já a receita de aluguel sobre as vendas, ele relaciona a receita total de aluguel de um shopping dividido pelo total de vendas. É um indicador importante de como é que está o comportamento e a evolução daquela propriedade ou daquele portfólio de shoppings. Uma outra forma de olhar especificamente aqui o segmento de shoppings é olhar o Enterprise Value, né, que seria todo o valor de mercado daquele portfólio, incluindo, né, as dívidas que eu eventualmente tenha dentro do portfólio para financiar alguma aquisição que eu tenha feito, dividido pela área bruta locável. Por exemplo, se eu estou analisando duas empresas de shoppings que têm o mesmo perfil, né, de classes de atuação de renda, localização, e eu tenho sendo precificado por esse múltiplo maior do que o outro, significa dizer que esse está mais caro, porque eu estou pagando mais caro pela mesma área, pelo mesmo portfólio. Uma outra forma de relacionar o tamanho de um portfólio de shoppings é também relacionar com as vendas totais. Isso vai me indicar o quão bem aquele portfólio de shoppings está conseguindo capturar faturamento. É muito comum, e a gente vai ver isso no estudo de caso, numa aula específica, ter diferenças entre portfólios. Se eu tenho um determinado portfólio que é voltado para uma renda menor, né, de atuação, potencialmente o faturamento daquele empreendimento com a mesma área vai ser muito menor do que um empreendimento voltado para uma classe mais alta, que eu tenho o ticket médio das compras mais elevado e, por consequência, um faturamento maior também. Nesse bloco de múltiplos que a gente está mostrando no slide, ele tem bastante a ver com a parte operacional. Receita, aluguel, NOI, EBITDA que os shoppings estão gerando em relação ao seu valor de mercado. Todos eles, de alguma forma, vão indicar o quanto que eu estou conseguindo capturar de renda frente a um valor de mercado. Só que dependendo do índice que a gente está utilizando, eu posso, por exemplo, olhar qual shopping está capturando mais receita de estacionamento, né? Um dos indicadores aqui inclui a receita de estacionamento, além da receita de aluguel dos lojistas. Já o bloco de múltiplos aqui relacionados ao NOI, a gente pode ter uma visão do NOI em relação ao metro quadrado, né, para ver quanto que eu estou conseguindo capturar por metro quadrado naquele portfólio de shoppings, e eu posso relacionar a minha receita operacional líquida pelas vendas e pelas receitas que eu tenho dentro do empreendimento. Já esse último múltiplo relacionado aqui mais aos shoppings, tem a ver também com alavancagem, né? Aqui a gente está olhando a dívida líquida pelo Enterprise Value. Como é que funciona aqui? A gente tem que pegar todos os compromissos financeiros da empresa, subtraindo aquilo que ela tem de caixa, né? Ou seja, a dívida líquida que ela tem, pelo Enterprise Value. O Enterprise Value a gente vai capturar multiplicando a quantidade de ações vezes o seu valor de mercado e somando as dívidas. Esses outros múltiplos têm a ver com o potencial de renda ou dividendo que aquele ativo ou aquele portfólio imobiliário consegue capturar. O primeiro deles, que é o Dividend Yield, é um índice que mede a relação, o dividendo por ação em relação ao preço. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma ação que vale R$100 e ela distribuiu R$10 de dividendo, o Dividend Yield naquele período seria de 10%. É o 10 dividido pelos 100. Tem uma outra métrica que a gente costuma utilizar, principalmente nas empresas de shoppings,
que é o NOI Yield. Não necessariamente as empresas de shoppings distribuem todo o resultado que elas têm, né? Elas, em alguns casos, ou na maioria dos casos, elas retêm uma parte daquele dividendo. Então, por exemplo, quando eu vou comparar uma empresa de shopping center, uma ação, com um fundo imobiliário, o fundo imobiliário, pela legislação, ele tem uma obrigatoriedade. Ele pode investir em portfólio de shoppings também, o fundo imobiliário, só que ele necessariamente tem que distribuir 95% do resultado. Então, é mais difícil a gente comparar, por exemplo, o dividend yield, né, de um fundo imobiliário com uma empresa de shoppings, porque o dividend yield que a empresa de shopping vai distribuir, ele é potencialmente menor do que o fundo imobiliário, que tem essa obrigatoriedade de distribuir quase todo o resultado que ele captura. Então, uma forma de você conseguir comparar essas duas coisas que não são comparáveis pelo indicador de dividend yield é olhar outras métricas, né? E aqui a gente tem uma delas, é olhar o NOI Yield. Se eu pegar lá todo o resultado operacional de uma empresa de shopping e todo o resultado operacional de um fundo imobiliário, pelo seu valor de mercado, quanto que isso representa? Mesmo que a empresa de shopping não esteja distribuindo, a gente vai conseguir comparar laranja com laranja, a gente vai conseguir comparar qual que tem potencialmente aqui um yield mais interessante. A gente poderia fazer a mesma coisa para uma parte mais contábil, que não tem a ver com o resultado operacional, que é o EBITDA, o EBITDA Yield. A gente pode fazer isso pelo FFO, que são os fundos referentes à operação dos shoppings. E a gente pode fazer isso relacionado ao Adjusted FFO. Todos esses indicadores, de alguma forma, tentam capturar qual que é o potencial de rendimento que eu teria fazendo a aquisição de um portfólio. Isso não vai me dizer necessariamente qual empresa é melhor ou pior, né? Que às vezes eu posso ter uma empresa que está tão descontada que o yield que está sendo precificado, né, dado que o valor de mercado dela está muito baixo, é bastante elevado. Então é importante entrar mais nos detalhes e nenhum múltiplo aqui individualmente vai ser aquele que vai fazer um analista ou alguém que está tomando uma decisão de investimento, um investidor, escolher uma ou outra empresa. É importante olhar os múltiplos de uma forma mais ampla. O último múltiplo que a gente vai destacar aqui nessa aula é um múltiplo bastante utilizado nos investimentos imobiliários que não necessariamente tem uma renda no curto prazo. São os investimentos chamados de private equity ou fundos de participação. Geralmente nesse tipo de investimento a gente tem um perfil de captura de rendimento diferente. Geralmente você tem um desembolso maior na largada. Vamos imaginar que eu estou fazendo um investimento de construção de um novo shopping. Então, o tempo de construção, a aprovação daquela obra, a conclusão daquela obra, a maturação daquele investimento é muito longo, né? E necessariamente naqueles primeiros anos eu provavelmente não vou ter renda nenhuma, eu só vou estar desembolsando. Então, uma das formas da gente olhar é um indicador chamado múltiplo do investimento, que em inglês é o Multiple on Investment ou Multiple on Invested Capital, que relaciona a cada real que eu coloquei dentro daquele investimento, quanto que ele me gerou de volta. Então, se eu tiver, por exemplo, um múltiplo de 1,50, significa dizer que eu botei 1 e estou recebendo ali no final 1,50. Como é que a gente vai fazer isso, né? Esse múltiplo ele é bastante utilizado em viabilidade de projetos, né? Então, a gente captura, para achar um múltiplo de investimento, primeiramente todo o fluxo, né, toda a receita que eu tive com aquele empreendimento. Pode ser uma receita mensal ou, se for o caso, uma venda depois de 5 anos, depois que eu já fiz esse investimento. Então você soma todos esses resultados que você teve e divide isso por todos os fluxos, todos os desembolsos que você fez ao longo do tempo. Isso vai dar o múltiplo sobre o capital investido. Agora que a gente viu essa bateria de múltiplos que são utilizados aí no mercado imobiliário, é importante a gente dizer e falar do que eles trazem de benefícios para uma análise de qualquer investimento imobiliário e quais são as limitações, né, as desvantagens que esse método pode ter. O primeiro deles, a gente viu aqui que eles são índices que relativamente são fáceis de serem capturados, eles são simples,
são rápidos, a gente pode capturar isso com informações de mercado, informações que as próprias empresas, né, balanços, demonstrações de resultados geram, né, e podem ser consolidadas para o investidor. Eles refletem no limite a precificação que o mercado está dando, então não é o que eu acho como investidor ou eu acho como analista ou gestor. Se aquela empresa está sendo negociada com um valor de mercado que relacionado com a receita dela dê um determinado múltiplo, isso é o que o mercado está precificando, né? E tem uma máxima que o mercado é soberano, né? Ou seja, ele precifica da melhor forma todos os ativos, ainda que isso não seja totalmente verdade, isso é uma forma, digamos assim, bem conectada com a avaliação de mercado. E ele é menos suscetível a erros de estimativas, né? A gente viu nas aulas de métodos de avaliação que a gente tem uma série de premissas que tem que ser colocadas dentro dos modelos para apurar o valor de avaliação de uma determinada propriedade ou um conjunto de imóveis. Aqui, né, na análise por múltiplos, a gente está menos suscetível a isso, né? A gente basicamente vai capturar dados de mercado e isso já vai refletir qual múltiplo que aquela empresa está sendo precificada. E as limitações, né, embora, né, os múltiplos eles reflitam esse momento atual da empresa, ele não indica, por exemplo, qual empresa tem mais potencial, né, de melhorar ao longo do tempo. Para isso, a gente precisa fazer uma análise do time de gestão, do portfólio que a gente está investindo, das expectativas de crescimento das receitas. Então, esse crescimento, digamos assim, que pode não estar implícito no número de hoje, ele não é capturado pelo múltiplo, né? Da mesma forma, não está garantido que um resultado que eu esteja capturando no trimestre anterior, a gente pode perpetuar, o resultado pode piorar, inclusive, né? E isso, de alguma forma, o múltiplo não consegue te dar como análise. Os múltiplos também desconsideram aspectos estratégicos, né, que tem a ver com estilo de gestão, algum diferencial competitivo que a empresa possa ter frente aos pares, ou eventualmente algum ganho de escala, né? Será que eu olhando uma empresa de shoppings que tem lá um portfólio de 100 mil metros quadrados e outra que tem um portfólio de 1,5 milhão de metros quadrados, provavelmente essa empresa aqui de 1,5 milhão de metros quadrados, ela ganhou um corpo, ela tem uma escala que vai fazer com que ela seja mais competitiva, tanto na aquisição de lojistas, na precificação dos aluguéis, na aquisição de novos empreendimentos, no desenvolvimento de novos empreendimentos. E isso o múltiplo não vai te dar, né? Ele vai te dar uma coisa que não vai relacionar aqui o tamanho da empresa, por exemplo, né? Outra premissa importante é que ele, de alguma forma, assim como é um benefício, né, a precificação que é dada pelo mercado, a precificação do mercado pode estar errada também, né? Então, de alguma forma, se eu confiar cegamente na precificação do mercado, eu posso estar tomando uma conclusão ou deixando de comprar uma empresa que potencialmente tem um bom potencial aqui de valoração. Então, o resumo da ópera aqui da aula tem a ver com múltiplos são importantes, tem uma série deles e fazem com que a gente consiga capturar e fazer comparativos dentro de um segmento, né, e dentro do mercado imobiliário também, mas a gente não pode necessariamente usar só o múltiplo para tomar uma decisão de investimento. Ele pode ser complementado com outros métodos de avaliação que a gente já viu em outras aulas. Fica ligado porque nas próximas aulas a gente vai fazer uma série de estudos de casos juntando todas essas metodologias na avaliação de empresas imobiliárias.